Deixa eu fazer algumas perguntas práticas. Por exemplo, os nossos telespectadores, né? Como é que eles poderiam conduzir, né? O que chama mais atenção para que, por exemplo, possa despertar no casal, na mamãe, no papai, por exemplo, a possibilidade do filho ou da filha precisar ser examinada para isso? Quais são, o que os pais devem observar, né, numa situação em que talvez valha a pena investigar se essa criança tem tendência a ter o toque ou não? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando uma pessoa começa a desencadear algum tipo de sintoma dentro da família, 86% de quem está ao redor reforça o sintoma. Então a pessoa chega da rua e fala: minha roupa está contaminada, tem muita poeira. Aí a mãe pega a roupa da criança, até mesmo a gente observa isso, até mesmo na criança, pega e já tira a roupa rapidamente e põe para lavar, né? Ou a esposa chega com alguma queixa, o marido prontamente reforça aquele sintoma. Não lava logo as suas mãos mesmo, para não contaminar os alimentos, né? Então essa pergunta que o senhor fez é muito importante no sentido assim, a partir do momento que a família começa a perceber que está alterando a rotina da família, que está alterando a rotina da criança, que está alterando a rotina do adolescente, ou até mesmo a rotina dela em função da outra pessoa, já é o momento de se procurar uma ajuda. Doutor Israel, muito obrigado. Suas explicações foram fantásticas. O nosso programa continua. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Quando falamos em manias, superstições, é impossível nós, por exemplo, não relacionarmos com algum esporte. E olha, para mim, o esporte que talvez seja mais coroado dessas qualidades é o futebol. E é exatamente por isso que eu estou aqui com um jogador de futebol aqui do nosso estado. Ele começou no Operário, depois foi galgando outros degraus, jogou no Palmeiras, jogou na Europa. E hoje é o treinador do nosso querido time Comercial. Eu estou aqui com o técnico do Comercial, Amarildo. Amarildo, boa tarde. Eu quero a primeira pergunta que eu vou te falar e te fazer. Como é que é essa questão de mania de jogador de futebol? Tem muito? Quais são as principais? O que a tua experiência observou esse tempo todo, Amarildo? Boa tarde, doutor. É verdade, essa mania, principalmente no futebol brasileiro, né? Nós aqui do Brasil cultuamos muito essa mania de entrar com o pé direito. Tem jogador que usa a mesma cueca todos os jogos, às vezes quando não usa, um detalhe que ele esquece, ele acaba, quando perde o jogo, ele acaba jogando a culpa nesse detalhe, né? Porque não entrou com o pé direito, porque não usou cueca, porque não dormiu com 2 travesseiros, né? Eu tive jogadores e eu joguei futebol também, né? E quando eu comecei tinha essas manias também, né? E às vezes acaba prejudicando, porque você não deve levar isso para o campo. Às vezes você fica preocupado porque esqueceu de entrar de tal jeito e chega dentro de campo e você não acaba rendendo. Então isso é prejudicial para o atleta. Amarildo, tem jogador que, por exemplo, frente ao mau desempenho, a um resultado negativo da equipe, ele te dá isso como uma satisfação, uma justificativa? Ah, dá sim, doutor. Então, por isso que tem que ser muito bem conversado, né? Principalmente antes ainda era pior. Os jogadores reagiam de uma forma mais forte ainda em questão a isso. Hoje em dia já está mudando muito, né? Porque eu acho que os jogadores hoje em dia têm mais estudo, esses meninos que vêm para o futebol hoje em dia já são mais orientados no caso, né? Então acaba ajudando muito, mas isso é preocupante para quem, não só equipe pequenas, equipe grandes, um Palmeiras, eu joguei no Palmeiras e a maioria dos jogadores tinham esse tipo, né? E hoje em dia nós vemos também jogadores de equipes grandes entrando com o pé direito, né? Às vezes se benze, erra um chute, erra um gol, se benze 3, 4 vezes. Isso é uma mania, né? Então isso aí é prejudicial, porque ele acaba levando isso para dentro de campo. Na verdade, todos nós observamos isso nos chama muita atenção. Amarildo, sabe uma coisa que tem me chamado a atenção? É que os jogadores que jogam na defesa, no meio de campo e no ataque, eles têm quase que um padrão, né? Que é completamente diferente do goleiro.
O goleiro tem umas coisas de ficar chutando trave. Como é que é isso? Isso aí faz parte também, é muito frequente, são todos os goleiros. O goleiro, a gente diz sempre que o goleiro ele é diferente dos outros jogadores, né? E você quando monta uma equipe, o goleiro, ele já tem um treinador de goleiro só dele. Ele tem um treinador só para ele, exclusivo, né? Nós temos aí, não ultimamente, o Felipe, que jogou no Corinthians. Ele tinha uma mania, ele tinha um terço, aquele terço ficava no meio do gol, exatamente no meio do gol, ali todo aberto, né? Isso é todos os jogos, e ele hoje em dia está jogando em Portugal e continua com essa mesma, uma mania, uma crendice, às vezes. Não é que aquilo ali vai ajudar, mas se ele não fizer aquilo ali, naquele jogo, pode ter certeza que ele vai mal. O gol que ele tomar, ele vai falar porque ele não fez esse tal tipo de coisa. Então isso aí acaba prejudicando o atleta, né? Porque às vezes ele pode viajar, pode esquecer esse terço dele e ser prejudicado justamente por isso. Amarildo, tem diferença, você que jogou na Europa, tem diferença entre os jogadores brasileiros e os jogadores europeus? São culturas diferentes, né? Até o jeito de andar, até o jeito de falar, né? Até o jeito de você conversar com eles são diferentes. Eles pensam de outra forma do que nós, né? Então, o europeu, eu acho que eles não cultuam muito isso, esse tipo de mania, né? Acho não, eles não cultuam, porque eu estive lá há 6 anos. E nós é que estamos levando isso para lá. E às vezes alguns acabam pegando, né? Mas não porque ele acha, porque ele vê o brasileiro fazendo, e o brasileiro geralmente quando vai para a Europa, ele é taxado como um bom jogador, como um excelente jogador, né? Então eles acham que aquilo ali ajudam também no futebol. Então eu acho que isso aí é nós que levamos para lá. O europeu em geral não tem esse tipo de mania, não. Amarildo, foi ótima a sua entrevista, muito obrigado, a sua experiência. Nós precisamos trazer esse nosso dia a dia, e nós estamos aqui principalmente para mostrar o limite daquilo que é uma mania, que é uma superstição, que pode inclusive ajudar no sentido de dar mais força para a pessoa executar uma tarefa, e o limite do que é a doença, de quando que isso começa a fazer mal. Então eu agradeço muito, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, exatamente agora, nesse momento, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.